Graças a Deus, muito bom estar na casa do Senhor para aprendermos a sua palavra, para adorarmos ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos hoje falar um pouquinho, refletir sobre o Dia dos Pais. Esse será o nosso tema de hoje. Já que hoje é comemorado o Dia dos Pais, nós vamos então ler alguns textos e comentar sobre o Dia dos Pais. Primeiro, a gente precisa entender que o Dia do Pai é todo dia. Só que criaram este dia, que é hoje, exatamente por conta do marketing, do mercado, para movimentar a economia, e pegou, como tudo no Brasil, pegou o Dia dos Pais, e aí se comemora então hoje o Dia do Pai, ou o Dia dos Pais. Também a gente precisa entender que a palavra pai é um substantivo masculino, portanto, é aquele que tem ou teve filho ou filhos, é o genitor e o progenitor. Então tem que tomar muito cuidado com a ideia que o próprio marketing, a mídia, já quer transformar aí o sentido do pai. Então, que nós possamos entender que pai, então, é uma palavra masculina. Então, é pai masculino, é um substantivo, e isso fique bem claro nas nossas cabeças, na nossa sociedade, e que nós possamos passar isso para os nossos filhos, para os netos, para todas as famílias, porque isso é história, isso já vem há muito tempo. Vamos meditar em Provérbios 23, 24. Provérbios, capítulo 23, e o versículo 24, que diz assim: Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Então aqui é o texto que vem de Provérbios, nos dizendo que grandemente se regozijará, se alegrará, ficará satisfeito o pai do justo, e aquele que gerar um sábio se alegrará nele. É claro que o contrário disso é a tristeza, é a decepção, é o fracasso. Então é o que nós estamos, infelizmente, vendo na nossa sociedade, que o que está prevalecendo em muitos lugares é o contrário deste prazer, desta alegria, desta bênção. Então nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre ser pai, sobre a criação do filho, sobre a instrução, para que possamos ter pais abençoados e filhos felizes. Primeiro, há uma ideia popular, um dito popular que já está no coletivo, na cabeça das pessoas, já está virando quase que cultura, é aquele ditado que diz: pai não é aquele que coloca no mundo, e sim aquele que cria. E por conta disso está se estabelecendo aí uma ideia de que tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena. E aí você vê que um faz o filho, o outro vai e cria, aí está uma confusão generalizada, e aí todo mundo é pai, e aí a coisa perde o rumo, perde a proporção, e a nossa sociedade, infelizmente, ela caminha de mal para pior. A gente não vê nenhuma evolução para melhor, e sim uma progressão contínua para pior, para uma desordem, para o caos, e que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, da nossa sociedade, e que nós possamos acordar enquanto é tempo para resgatar esses valores perdidos. Um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje é a falta da figura paterna nas casas, nos lares. Então, hoje, infelizmente, nós podemos ver já um índice muito alto de pessoas que estão querendo criar os seus filhos independentes, sem a figura de um pai, ou muitas vezes sem a figura de uma mãe,
tentando mudar essa estrutura familiar que já vem ao longo da história e sempre deu certo. E, infelizmente, quando o homem tenta mudar aquilo que Deus estabeleceu, ele tem prejuízo. E o prejuízo já é visível na nossa sociedade, nas nossas relações. Tem um estudo recente, uma pesquisa da sociedade americana, que devido a essa ausência da pessoa física, emocional, de pais, e aí essa pesquisa comprovou um resultado chocante. Acompanhe comigo a pesquisa. 550% do aumento de crimes violentos, exatamente pela ausência da figura paterna, da figura masculina na criação dos filhos, teve um aumento considerável de 550% de crimes violentos. Aumento de 400% dos nascimentos ilegítimos, ou seja, tudo banalizou, abriram as porteiras, e aí a coisa começou a descer ladeira abaixo. 200% de aumento da gravidez na adolescência. Não tem uma figura paterna, não tem uma educação, uma prevenção, e aí cada vez mais os adolescentes estão tendo filhos, gerando filhos, e aí estes filhos já não são criados pelos pais, são criados pelos avós, são criados por outros, porque um adolescente, quando tem um filho, não tem a noção da responsabilidade, não tem noção realmente da paternidade, e aí alguém assume esta situação, alguém assume o controle. Já que nasceu, vamos cuidar, mas cuidar daquele jeito que nós sabemos, que não é um cuidado efetivo, não é um acompanhamento realmente, como diz a palavra de Deus. 300% de aumento do suicídio de adolescentes. Então, nós vamos perceber, isso é uma estatística na sociedade americana, mas também tem o seu reflexo aqui na sociedade brasileira. Esse aumento de suicídio entre os adolescentes também no Brasil tem acontecido muito. Então, o adolescente se relaciona, não tem maturidade, não tem estrutura, não deu certo, aí mata, morre, e a mãe vai chorar, o pai vai chorar, só que se for buscar a raiz do problema, faltou instrução, faltou todo o planejamento, faltou uma estrutura familiar, faltou alguém para segurar as rédeas da situação, abriu a porta, e aí o resultado é esse que nós conhecemos, infelizmente, na nossa sociedade. Outro dado também terrível é que mais de 70% dos jovens em todas as instituições de reforma do Estado vêm de lares sem pai. Ou seja, a ausência do pai leva ao alto índice de jovens que cometem várias situações, se metem em várias confusões e sofrem as consequências, indo para reformatórios, indo para fundações que cuidam de jovens e adolescentes, e o índice é crescente, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também esse índice é muito alto. Bom, diante disso, todos nós entendemos uma coisa, que não há um manual para ser pai, não há um curso que capacita a pessoa para ser pai. O que dá toda essa base é uma boa formação familiar, é uma boa estrutura familiar. Então, quando o jovem, o rapaz ou a moça, ele vem numa boa estrutura familiar, ele vai ser um bom pai, uma boa mãe, ele vai desenvolver esse caráter, esta sinceridade, fidelidade, esse compromisso para com Deus, para com a sociedade e para com a paternidade. Uma vez que a pessoa deseja, escolhe ser pai, ele tem que entender que a partir dali ele vai viver em função da sua escolha. Então, ele não pode querer ser pai e continuar sem responsabilidade, sem compromisso.
ele não pode assumir a paternidade sem o ônus da paternidade. Então, os nossos jovens, adolescentes, os pais da modernidade, eles são pais e, ao mesmo tempo, não querem compromisso. Eles querem viver totalmente independentes da sua paternidade. E isso é complicado. É complicado porque o crescer desta criança, deste ser que veio ao mundo, vai ser exatamente complicado, conflitante lá na frente. Por isso que devemos atentar para isso. Uma vez que decida ser pai, precisa assumir a responsabilidade. Precisa se comprometer para com isso. Eu trouxe aqui para vocês 3 passos ou 3 coisas essenciais que devemos saber sobre o ser pai. A primeira delas é: um pai bom não é sinônimo de pai perfeito, não é perfeito, até porque não existe nenhum pai perfeito, não existe. Só existe um que é o nosso Pai Celestial, só Ele é perfeito. Aqui na terra todos são imperfeitos. E às vezes cometemos erros, vários erros ao longo das nossas vidas. A gente vai errando, acertando, adaptando. Por isso que a Bíblia diz: aprendei uns com os outros. A gente vai vendo o erro, vai corrigindo, não cai mais naquele erro e vai melhorando a cada dia. Então tem família que começou errado, depois vai acertando, depois vai ajustando e tudo fica bem. Tem outras famílias que infelizmente abriram as portas e deixa acontecer naturalmente, deixa seguir o curso da natureza, e aí o resultado é choro, é lamento, é tudo aquilo que a gente já sabe que acontece. Vamos ver alguns exemplos pela Bíblia de um pai bom que não é perfeito. 1 Samuel 3,13 vai nos dar o exemplo de Eli. O sacerdote Eli, que todos conhecem, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e esses 2 jovens, eles faziam tudo que era contra a vontade de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar, vai nos deixar claro que o sacerdote Eli, mesmo sabendo que os filhos estavam errados, ele passava a mão, ele apoiava, ele defendia os seus filhos. E aí vocês sabem que o sacerdote Eli teve um fim terrível. Tudo por conta dessa manipulação que tinha, escondendo as coisas, mudando as situações, apenas para beneficiar os seus filhos. E aí diz o texto aqui de 1 Samuel 3,13, diz assim: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Aí o texto vai dizer aqui: eu trarei juízo à sua casa pela iniquidade, pelo pecado, pelo desvio de conduta que ele bem conhecia. Ele quem? O sacerdote Eli. Mas ele preferiu fechar os olhos e deixar a coisa acontecer. Tudo para não disciplinar, tudo para não corrigir o filho. Porque, na verdade, ele queria ser amigo do seu filho, ele queria compactuar com seus filhos para que não perdesse ali o controle, entre aspas, dos seus filhos. E aí o texto vai dizer que eles eram filhos execráveis. Essa palavra quer dizer abomináveis, filhos imprestáveis para Deus e para a sociedade. E aí eu quero que você preste bem atenção nestes termos, porque eles vão nos orientar durante a vida. Ou corrige a criança, ou corrige o filho, ou molda o filho de acordo com a vontade de Deus, ou ele vai ficar sem limites, sem molde. Então ele vai te envergonhar lá na frente, que foi o caso aqui do sacerdote Eli. Ele preferiu correr o risco, e correu, como nós sabemos. O segundo caso é Davi, que está em 1 Reis 1,6. 1 Reis 1,6 é o caso de Davi. Aqui em 1 Reis
1:6 vai dizer o seguinte: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E ele era também muito formoso de parecer, e Agagite o tivera depois de Absalão. Então era um filho caçula, que foi mimado, né? O pai mimava, e aqui diz o texto que o pai nunca tinha contrariado. O meu filhinho não pode ouvir um não. Tudo o que ele quiser tem que deixar fazer, porque ele é o nosso amado. Eu amo tanto que eu não consigo dizer não para este filho. Eu não consigo contrariar o meu filho. E olha, se eu deixar ele contrariado, ele pode ficar nervoso, ele pode... E aí tem uma série de fatores que hoje nós percebemos na nossa sociedade. Pais que não disciplinam os filhos, não educam os filhos, porque têm medo da reação dos filhos. Então imagine que já teve caso que o filho ou a filha disseram, olha, se eu não namorar com fulano, se eu não ficar com fulano, eu vou fugir de casa. E aí o pai e a mãe ficam na mão do filho dizendo, tá bom filhinho, então namore. Eu vou permitir, desde que você fique comigo, fique em casa. E aí, percebam que de uma chantagem vem a outra, vem a outra e vem a outra. E este pai ou esta mãe que fica abrindo esses precedentes, essas concessões para os seus filhos, eles acabam arruinando a vida de seus filhos. Ao invés de corrigir, de ser uma bênção para os filhos, eles vão correndo o risco até que um dia a conta vem e a conta vem alta. Então nós percebemos que no Brasil, por exemplo, um grande índice de pessoas, de jovens que estão nos presídios, são jovens que foram criados sem limites. Não se colocaram nenhum limite e eles foram se envolvendo, nunca foram contrariados e no dia que foram, cometeram algum delito. No dia que alguém disse não pode, eles foram para cima e disseram, por que não pode? Mamãe disse que eu posso tudo, papai disse que eu posso tudo, papai falou que ninguém pode me obrigar a fazer nada, eu sou livre. E aí papai e mamãe agora têm que visitá-los no presídio, preso num lugar onde eles vão ter que ficar guardados ali para não começar ou não continuar praticando estas coisas. Por quê? Porque nunca foram contrariados. Eu não suporto ver o meu filhinho chorando. Eu não suporto ver a minha filhinha chorando. Ah, não, meu filho não, eu faço tudo por ele. Tudo que meu pai não fez por mim, eu faço pelo meu filho. E aí começa o problema e o erro. Que tudo é este, né? Quando tínhamos a disciplina, a vara da disciplina, a sociedade andava de forma calma. Cada um respeitava o limite do outro. Eu não fazia determinada coisa porque eu respeitava o meu próximo. E você pode perceber, claro, a olho nu, que a nossa geração, essa geração que vem agora, que está crescendo agora, é uma geração que eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. É exatamente esse o discurso. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu cismar que eu sou um macaco, eu sou um macaco. Se eu achar que eu sou uma leoa, um leão, eu sou porque eu posso. Ninguém pode ser contrário a mim, porque o meu pai falou que eu posso ser o que eu quiser. A minha mãe também falou, ela assina embaixo. A minha mãe falou que quem se meter comigo vai brigar com ela, porque ela não permite que ninguém toque em mim. E aí, isso não é amor. Isso não é amor. Esse pacto não é um pacto de alguém que ama, porque nós vamos entender que quem ama corrige, quem ama disciplina, quem anda leva a pessoa para entender, para amadurecer e para ter um bom discernimento da vida. Então veja que Davi teve problema porque nunca quis contrariar o seu filhinho. Depois nós temos o terceiro caso, que é o pai do filho pródigo. É interessante aqui a questão do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos 12 e 13. A Bíblia vai dizer aqui que o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da minha herança, aquilo que me pertence por direito. E aí o pai não teve outra saída a não ser repartir a herança. E veja que o filho caçula aqui, ele é tão abusado
que ele pede a herança antes do pai morrer. Ele fala, olha aqui, eu quero a minha herança, não tem conversa. Mas filho, eu estou vivo, problema seu, eu quero a minha herança, eu tenho direito. E aí a gente percebe que na nossa sociedade é mais ou menos assim. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que o filho falou assim, eu quero agora um celular, eu não quero esses daqui do Brasil, eu quero um iPhone, eu quero não sei o quê, eu quero uma coisa que tem que vir de fora, porque eu quero da Apple, eu quero não sei o quê. E aí o pai falou, mas eu não tenho condições, se vira, eu quero. Já imaginou, Lazinho? Seu filho chegar para você, se vira, pai, eu quero. E aí a gente vê que está assim, bate o pé, faz todo aquele escândalo, fala, se você não me der, também você vai ver. E hoje parece que a coisa está andando para o filho ameaça o pai, o filho determina o que quer e o pai fica refém. Fica tão passivo que acaba atendendo aos caprichos do filho. E aqui diz que o filho mais moço, o filho caçula, o filho mais jovem, ele chega para o pai e fala, pai, dá a minha grana aí que eu vou viajar, vou curtir, vou conhecer o mundo, eu fico muito preso aqui nessa fazenda, eu fico muito preso aqui nessa casa, e eu não estou afim de viver essa vida de vocês não. Eu quero curtir a minha vida, eu quero alcançar o mundo, eu sou muito novo, isso é coisa de velho, o senhor pode ficar aí, mas eu vou embora, me dá a minha herança. E o pai, diz aqui o texto, que nem pensou duas vezes, repartiu a fazenda com os dois filhos. E aí o filho que era obediente, o filho que estava sempre com o pai, continua trabalhando e entendendo, isso tudo é meu, mas a partir do momento que meu pai partir, eu tenho direito. O mais novo não, ele já tem uma mentalidade de, é meu direito, e eu quero. E eu não vou esperar você morrer, eu quero agora o meu direito, pode passar. E o pai deu. E aí esta criança, esse jovem, né, agindo igual criança, sem maturidade, pega toda a sua herança e ganha o mundo. Diz o texto que ele vai para uma terra bem longe, ele viaja, ele quer curtir a vida, ele quer esbanjar mesmo saúde, dinheiro, ele não tem limites. E aí ele vai e gasta todos os seus bens. Aqui diz o texto, vivendo dissolutamente, ou seja, numa vida desregrada, gastando. E enquanto ele tem dinheiro, diz o texto, ele tem amigos. Quando acaba o dinheiro, acabam-se os amigos. E aí ele se vê numa situação difícil, e aí ele começa a passar fome, passar necessidade, ele começa agora a descer. Veja que no momento do auge, com dinheiro, ele estava subindo, estava no auge da fama, nos holofotes. Quando perde tudo, ele vai para a praça da cidade, senta, e aí fica ali sem ação, porque não tinha dinheiro. E aí vem um cidadão, ele fala, olha, eu estou desempregado. Ele fala, eu tenho uma fazenda, você pode ir lá cuidar dos meus porcos. E é interessante, se a gente perceber a sutileza do texto, a gente vai perceber que o homem convida ele para cuidar dos porcos, porque ele já estava parecendo um porco, ele já estava sujo, ele já estava fedido, ele já não tinha toda aquela elegância, ele já estava alguns dias na rua. E um andarilho como que vive? Como que está a aparência? Barbudo, né? Com a roupa toda suja. Aí ele falou, bom, o que eu tenho lá, um serviço para você é apacentar, cuidar dos porcos. E ele com fome, desesperado, ele aceita. E quando chega lá, ele percebe que vem a alimentação para o porco, não para ele. Ele tinha que trabalhar para depois ganhar o seu sustento para comprar a sua comida. E aí ele fica desesperado, como que eu vou comer? Não vou aguentar trabalhar esse tempo todo. E aí ele começa a olhar o porco comendo, degustando aquela comida. E ele fala, puxa vida, eu estou aqui morrendo de fome. E ele começa a se alimentar da comida do porco. Tudo porque não tinha muita noção da vida. E nós percebemos que a nossa sociedade
Muitos, claro, não todos, mas uma grande parte só se dá conta de que está perdendo, só se dá conta de que a disciplina é fundamental, a correção é fundamental quando está perdendo. Aí você fala, puxa vida, se eu tivesse aprendido isso, se eu tivesse ouvido meu pai, ouvido a minha mãe, se o meu pai tivesse me orientado, eu não teria chegado nesse ponto. E aí o jovem aqui do texto, quando ele se vê numa situação complicada, numa falência total, ele lembra da casa do pai, ele lembra do seu pai e ele diz, puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, têm fartura, e eu aqui, vivendo nessa situação de miséria, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aí vocês conhecem o final do texto, vai, pede perdão, o pai aceita o seu filho, o pai abre as portas, mas agora ele vem sem dinheiro, sem beira e sem eira, vem agora sem nada. E o pai poderia dizer para ele, mas você não gastou todo o seu dinheiro? Agora você não tem mais nada aqui, bye bye. Mas o pai, de uma forma permissiva, ele aceita o filho. E aí o filho volta, o outro se revolta, porque o outro fala, puxa vida, eu estou aqui, nunca matei um cabrito, nunca recebi uma visita para fazer um churrasco aqui comigo, e este teu filho, ele se refere assim, e este teu filho mimado, e este teu filhinho aí, gastou tudo e agora vem com a cara de pau e o senhor aceita. E mais, o senhor ainda chama todo mundo e faz um banquete para ele. Eu não concordo com isso. O filho ficou irado, ficou invocado. Ele diz, não é justo. Este teu filho aí aprontou tudo isso. Mas o pai, com um coração generoso, com amor do coração, ele dá uma segunda chance para o seu filhinho. E ele falou, eu tenho que me alegrar, porque este estava perdido. Você não, você tem maturidade, você tem equilíbrio, você é o filho que eu amo tanto também, mas você já tem outra visão de mundo. Este estava perdido e ele foi achado. Ele veio, ele conseguiu voltar, então vamos nos alegrar, vamos fazer uma festa, vamos mostrar para ele que a sua atitude foi egoísta, que ele agiu de forma miserável, vamos mostrar exatamente o outro lado para este rapaz. E aí ele chega todo feliz, porque toda pessoa que faz igual a esse rapazinho é sem noção. Pode perceber que é assim. Infelizmente, a gente tem já esse quadro, esse retrato, a gente já viu esse filme na sociedade. A gente precisa entender também que o amor de pai para com o filho, muitas vezes, é um amor demasiadamente permissivo. E esse amor demasiadamente permissivo é o que leva muitas vezes a influir negativamente na vida do filho. Ou seja, todo pai, toda mãe que diz amar o filho demasiadamente acaba cometendo estes excessos. Por exemplo, eu amo meu filho mais que a minha vida. Aí, como o discurso é mais ou menos este, ele não consegue dizer um não para o filho. Ele não consegue dizer, olha, você está errado, você precisa andar por aqui, porque ele ama demasiadamente. E por amar demasiadamente, ele acaba também fazendo o jogo do filho, sendo permissivo, né? Passando a mão no filho. E aí a gente percebe quantos relacionamentos acabaram por causa dos filhos. A mãe passa a mão no filho porque ela ama demasiadamente e acaba se prejudicando com o seu marido, numa relação do casal. E quantos pais também fazem o mesmo? E aí fica jogando o filho, percebe esse jogo e joga o pai contra a mãe, joga a mãe contra o pai. E aí esse amor demasiado acaba influindo ou influenciando aquela pessoa negativamente. E aí a família é acabada.
Quando o pai e a mãe entendem que deve criar o filho na disciplina, no caminho do Senhor, e entender que ele é filho, e como filho, ele tem as suas regras, ele tem que seguir aquelas regras, aí a coisa anda. Mas a gente percebe que não é bem assim que acontece na maioria das vezes, na maioria dos casos. Por essa razão, a gente vê então que alguma coisa acontece e nós precisamos reconhecer também estas coisas. Segundo ponto, um bom pai tem deveres e responsabilidades. Um bom pai tem os seus deveres e as suas responsabilidades. As responsabilidades de um pai ideal, é criar os seus filhos dentro de um padrão que agrade a Deus, que seja da vontade de Deus para colher os bons frutos, porque ele vai desenvolver no filho aquilo que lemos lá em Provérbios. Ele gera um filho sábio, um filho inteligente, que vai lhe dar como retorno prazer, alegria, não é? E aqui um bom pai é aquele que tem deveres e responsabilidades, e a Bíblia coloca isso bem claro, quando diz lá em Deuteronômio 6:7. O primeiro dever e a responsabilidade de um pai para com o filho é ensinar. O pai tem que gastar tempo, investir tempo, ensinando o seu filho, conversando com o seu filho, mostrando a realidade do mundo para o seu filho. E aí Deuteronômio 6:7 vai dizer: e as ensinarás a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então veja que aqui aparecem as palavras: ensinarás, falarás, andando, deitando, levantando, assentado. Então veja que este movimento todo é para dizer: não falte a instrução, o ensino para com o teu filho, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar, e o mundo ensina da pior forma possível. Então veja que tem pais que são bênção para os filhos, porque eles, com amor de Deus, amor paternal, eles conseguem ensinar o caminho do bem, o caminho de Deus, o caminho correto, o caminho que vai gerar nesta pessoa um senso de compromisso, de comprometimento para com Deus e para com a sociedade. O contrário disso é aquele pai que ensina ao filho, mas tudo que Deus condena, tudo que não é para ensinar um filho para andar no caminho direito, o pai ensina. Então imagine que uma criança de 2 aninhos já está com o pai tomando cerveja. Esta criança, quando crescer, se você falar para ela não pode tomar, ela fala: por que não pode? Eu tomo desde pequeno, o meu pai me dá. Imagine uma criança que está com o pai ali lavando o carro, o pai fumando, e o pai fala: Tó, vê, experimenta como que é esse negócio aí. O filho puxa aquela fumaça, inala, dá risada, fala: que legal. Quando chega na adolescência, que alguém lhe apresenta aquilo, ele fala assim: ah, não tem problema, vamos lá, eu vou com você. Meu pai já me deu, eu já faço isso com meu pai. Então veja que o pai, ele pode ser bênção na vida do filho, ou pode ser maldição, ou o próprio pai pode colocar o filho no caminho da perdição, só que depois vem a conta. Lá na frente, o pai vai se arrepender, o pai vai chorar, o pai vai orar, mas aí o estrago já foi feito. E aí a gente precisa tomar cuidado, que tem gente que não se preocupa: deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, e a vida vai levando. E aí o que vai acontecer? Lá na frente a pessoa se converte, lá na frente a pessoa tenta corrigir, acha que agora só orando já resolve. Não resolve. Tem coisa que não funciona assim. Eu vou fazer de qualquer jeito, depois Deus dá um jeito. Não. Essa não é a função de Deus, ficar corrigindo o que eu determinei, o que eu plantei durante a minha vida. Deus vai dar vitória, vai dar graça, vai salvar a alma, mas as consequências do meu pecado, isso eu vou colher. Isso é bíblico. Se não, já pensou, faz tudo errado, agora eu vou virar crente, Deus vai, limpar tudo, não devo mais nada, já está tudo certo. A conta não vem mais, foi bloqueado. Não, filho, a conta vem. Então, quando a pessoa está só o caco, só o farelo, ele corre: agora eu vou para a igreja, vou.
me converter e está tudo certo. Você vai converter, amém. O Senhor vai salvar a tua alma, vai. Mas a consequência do que você plantou, isso vai ter que nascer. É a lei de Deus, a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso mesmo ele vai ceifar, ele vai colher. Então você que tem filho pequeno, você que está grávida, você que vai ser pai, você que já é pai de criança, presta bem atenção no que você está plantando hoje, porque a adolescência vem, a juventude vem e a conta vem junto. E não adianta falar assim, mas Deus não faz nada, claro. Isso não é papel de Deus, é papel do pai, é papel da mãe, orientar o filho, ensinar o filho. Ensinar. Então Deuteronômio deixa bem claro, ensina teu filho, fala com ele assentado na tua casa, ou seja, na hora de dormir, junto à mesa, a hora que você estiver do seu carro andando, vai ensinando, vai incutindo nele, para que ele possa ser um cidadão de bem, uma bênção nas mãos do Senhor e uma bênção para a sociedade. Andando pelo caminho, deitando e levantando. Então na hora de deitar você passa lá, fala, filho, Deus te abençoe, filho, eu vou ler um texto da Bíblia para você, filho, você já orou. Então você vai incentivando ele a ser uma bênção, porque senão fica complicado. E nessa questão do ensinar também, é complicado que o pai larga o filho e você vê crianças de 10 anos, pré-adolescente de 12 anos, 13 anos, indo para uma balada onde rola droga, um monte de coisa, solto, 12, 13 anos, e o pai e a mãe dormindo em casa. Eu sou pai, eu sou mãe, mas está solto o filho. E aí o filho passa a noite aonde? Nas baladas. E aí lá na frente, quando o filho vira um alcoólatra ou um dependente químico, aí fica desesperado, mas eu nem percebi. Irmão, ora por mim, porque eu nem percebi como que ele ficou viciado, Rodrigo. Eu nem percebi. Você solta de 12, 13 anos na rua, do jeito que anda a nossa sociedade, né? Virada de ponta cabeça, você soltou, aí depois de um ano, o filho já está fumando, já está consumindo cerveja e outros tipos de álcool, de bebida alcoólica, e aí você fala assim, mas eu nem sei, eu sempre cuidei dele. Cuidou. Como? Né? Soltou. A conta veio, aí agora o filho vai chegar num estágio de dependência das drogas, que vai pegar tudo o que tem em casa para vender. E aí tem muitos casos que chegam aqui pedindo oração, eu falo, e como começou isso? Eu não sei. Ele era um menino muito bom, claro que é bom, a criança nasce boa. A criança nasce boa, sem pecado. Mas aí você tem que ensinar, tem que educar, tem que acompanhar de perto, porque senão o mundo que jaz no maligno vai fazer o que com essa criança? O problema não é a criança. Então, solta, depois quer prender, aí não tem mais jeito. Aí já foi, já perdeu. Depois que está perdido, não tem mais jeito. Depois que está influenciado pelo outro, depois que ele aprendeu o errado para aprender o certo, não dá para fazer essa engenharia reversa. Não dá para fazer essa inversão, a não ser que o Senhor liberte. Mas aí a gente tem exemplo de muitos drogados hoje que estão alucinados pela rua, e o pai fala, não tenho mais jeito, perdi o controle, entreguei para Deus. Ora, entregou para Deus depois que está acabado nas drogas? Por que não entregou a Deus de bebezinho? Por que não entregou a Deus quando é criança, para o Senhor ajudar na educação, para crescer e ser uma bênção? Né, Thalita? Você já percebeu que é assim? Quando está tudo destruído, agora corre para Deus, eu vou entregar para Deus. Entregar o quê? O que não presta? Então que nós possamos entender isso, você de casa entenda isso, entrega o teu filho a Deus, consagra o teu filho a Deus, vá para a escola dominical com o teu filho, leva ele para a igreja, invista nele, veja qual é o dom dele, comece a investir nele desde pequeno, começa a incentivar ele a buscar a Deus, a orar, a cantar, leva ele para os pés de Cristo, veja o que ele está fazendo, não entrega um celular na mão dele e fala, vai, se vira, eu não tenho tempo. Aí depois que tiver perdido, não adianta, vai ser chorar mesmo, vai chorar, e não adianta falar, eu quero justiça, Deus é justiça,
E Deus está vendo toda a injustiça que se faz contra as crianças, contra os pré-adolescentes, contra os adolescentes, porque soltam. Eles precisam de alguém com pulso firme. Eles precisam de alguém que tenha uma firmeza de Deus para o conduzir no caminho da verdade. Porque senão eles vão se perder ao longo da vida. Ensinar, o primeiro passo. O segundo, guiar. Provérbios 22, 6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que deve andar. Educar é um processo complicado, difícil. Quem tem filho, quem trabalha com educação, sabe que não é fácil. Você ensinar, você educar, você colocar limites, você dizer não, agora não, espera, daqui um pouco. Isso é complicado, isso dá um desgaste emocional tremendo. Por isso que para ser pai e mãe, tem que estar preparado para se gastar para ver o filho bem e o filho abençoado. Porque é algo que faz parte de você. Se o seu filho se perder, você tem uma participação nisso. Se o seu filho tomar um caminho errado para a direita ou para a esquerda, você também acaba sendo prejudicado nisso. Então, por isso que a Bíblia vai dizer aqui, educa a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, você tem que ser o guia do teu filho. Você tem que ser o guia daquilo que você colocou no mundo, daquilo que você trouxe ao mundo. Por isso que é dar a luz a alguém. Você deu a luz e jogou no mundo, nas trevas, aí não tem jeito. Você tem que dar a luz e continuar guiando para que ele possa ser a luz do mundo e o sal da terra, como diz a palavra de Deus. Por isso que criar filho, como dizem os mais antigos, não é igual batata que você joga por aí e se vira. Não, você tem que ter filho para acompanhar. E aí o discurso que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sempre percebe é: eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Mas se a sua vida é muito corrida, se você não tem tempo, por que você arrumou um filho? Se filho requer cuidado, se filho requer acompanhamento o tempo todo. Então presta bem atenção antes de ter um filho. Sabe por quê? Porque Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. Então não é simplesmente ter o filho, aí ele morre ali na esquina de overdose, ou ele tem um acidente lá porque ele não tem noção do que faz, porque eu sempre permiti ele fazer isso, nunca orientei, só que aí ele vai morrer, você vai chorar, mas depois ainda vem a conta, porque você não instruiu, você não educou. Educa a criança, ensina a criança, instrui a criança no caminho em que deve andar. Mas e se ele sair do caminho? Você vai lá, puxa a orelha e bota no caminho. E se ele sair do caminho? Vai sair. Mas você chega lá e fala: opa, o caminho é aqui, Então você vai mostrar sempre o caminho. Esta é a função, é o papel do pai e da mãe. É conduzir o filho pelo caminho reto, pelo caminho da justiça, pelo caminho que agrada a Deus e pelo caminho da honestidade, do bom caráter, dos bons valores, dos bons princípios. Se você investir tempo na criança, no adolescente, lá no berço, já começa no berço. Se você começar lá, educando, instruindo, você vai viver tranquilo, você vai dormir tranquilo, você vai perceber, como diz aqui nesta versão, educa a criança. Todo mundo que tiver contato com esta criança vai perceber que ela é uma criança educada. É uma criança que tem parâmetros de vida, ela tem limites de vida. Você, assim como eu, já viu crianças que quando chega na tua casa, ele sobe na geladeira, ele sobe no fogão, ele sobe no armário, ele derruba tudo, ele acaba com tudo, não foi educada. Ah, mas é criança, não pode fazer nada. Pode fazer sim. Educa a criança no caminho em que deve andar. Esta é a palavra-chave. Não adianta pôr o filho no mundo, dizer que é pai, se não educa. O discurso não está alinhado, não está conectado. Se você é pai, você precisa educar.
Então, a criança não pode entrar no ônibus, no metrô e sair riscando tudo, acabando tudo, não é? Então, tem gente que toda semana tem que comprar as coisas, tem gente que todo mês compra as coisas, porque a criança quebra. É só uma criança. Ah, mas ele é só uma criança. Mas é uma criança, meu querido e minha querida, que vai crescer, vai virar um adulto desta mesma forma, destruindo tudo, sem limite e sem respeitar a nada. Educar quer dizer colocar limite. Papai, mamãe, quem manda aqui é o papai, quem manda aqui é a mamãe. O que eu sou aqui? Eu sou o filho, então eu devo obediência ao meu pai e à minha mãe. Eu devo respeito ao meu pai e à minha mãe. Eu não vou sair se a minha mãe não autorizar. Primeiro eu vou pedir para a minha mãe, eu vou pedir para o meu pai. Mas a ideia que nós vemos hoje é criar filhos autônomos. Ah, não, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. Ah, se ele se der mal é problema dele. Não, é problema seu também, porque ele é teu filho. Então a gente percebe que a polícia hoje tem grande dificuldade de trabalhar, porque a nossa sociedade, uma parcela da nossa sociedade é criada por gente mimada, por gente que deu vontade e fez. Não foi educada. O pai e a mãe esqueceu daquela lição. Olha, filho, para cada ação tem uma reação. Se você fizer, tem uma consequência. Presta atenção no que você está fazendo, porque senão você vai ter que pagar a conta. E não paga, porque a criança não paga, o adolescente não paga. Quem acaba pagando é o pai e a mãe. E aí você tem aquele pai, aquela mãe que defende o filho até o último instante. Mesmo sabendo que está errado, ele vai com o filho, ele defende o filho, ele compra o filho. A ideia do filho é dizer, meu filho está certo, meu filho não mente para mim, meu filho me conta a verdade, meu filho, tudo que ele faz, ele me fala. Não fala. Ele não fala tudo. Ele fala aquilo que lhe convém, aquilo que ele acha que você deve saber. Então comece a investigar, comece a verificar o celular do teu filho, o computador do teu filho, comece a acompanhar a vida do teu filho. Sabe por quê? Porque senão daqui um pouco vai aparecer grávida, vai aparecer e dizer para você, agora eu vou ter um filho, a fulana vai engravidar, e agora vocês que cuidem, porque eu não tenho nada a ver com isso. E de fato. E aí a gente tem pai e mãe trabalhando dobrado para cuidar de neto, para assumir neto, porque os filhos são crianças. Eu já encontrei pessoas que disseram, mas ele é uma criança, o meu bebê. Eu falei, quantos anos tem o seu bebê? 17 anos, é um bebê. Então vamos criar filho do bebê. E o bebê é tão bebê que ele já tem um filho, com 9 meses tem outro filho, ele é só um bebê. É tão bonitinho o bebê do meu bebê. Né? E aí vamos crescer na família. E aí a pessoa já sai e diz, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para mim, porque o meu filho largou o filhinho dele nas minhas costas. A minha filha, ela vai para as baladas, ela sai com as amigas e o filho fica comigo. Claro que fica, é claro. Você alimentou isso, você achou bonito isso, e aí vem um filho atrás do outro. Se tem 5 namorados, são 5 filhos, porque cada um tem que ter um filho. Vamos crescer, vamos multiplicar. Mamãe cuida, mamãe ela é boa para cuidar de filho, de neto. E aí a coisa está ficando feia. Educa a criança. Se você educar a criança, você não vai ver esta criança apanhando da polícia. Educa a criança, você não vai ver essa criança quando crescer, arrumando confusão na rua, brigando com todo mundo, fazendo bullying com as pessoas, desrespeitando os mais velhos. Por quê? Porque ela teve educação. Não jogue para a escola fazer isso, isso é papel do pai e da mãe. Tem criança que chega na escola sem educação nenhuma. Eles querem quebrar as carteiras, ele quer furar a lousa, ele quer furar o olho do coleguinha, ele quer bater no coleguinha, porque não foi educada. E quando chega uma criança educada, a gente percebe o perfil. Quando tem uma educação de casa, de berço, quando tem um pai presente, uma mãe presente, você vê pela roupa, pelo calçado, pelo modo de falar, pela educação no falar, o modo de tratar os outros. Ele tem respeito. Porque ele tem uma mãe e tem um pai presente, que educou, que educa. Então, não deixe passar esta oportunidade. O pai também,
ele deve prover para o seu filho, segundo aos Coríntios 12, 14. Segundo aos Coríntios 12, 14. Paulo vai dizer o seguinte, leia o texto comigo. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. O que Paulo está dizendo? Olha, os filhos não devem entesourar para os pais, ou seja, os filhos não trabalham para os pais. Os filhos não têm como manter os pais, mas é o inverso. Os pais devem cuidar dos filhos. Então você tem um filho, obriga o filho, manda o filho para o farol para ganhar dinheiro, para te sustentar. Está errado. Você tem um filho e diz para o filho, olha, do dia que você nasceu para cá, a minha vida virou um inferno. Você dá muita despesa. A criança não tem culpa. Se você teve um filho, você deve entesourar para ele. Você deve criar alguma coisa para ele. Você deve suprir, prover as necessidades dele, porque ele é uma criança, é um bebê. Quantos casos de bebê recém-nascidos que a gente encontra, relatórios, a gente vê pessoas que abandonam numa lata de lixo, numa caixa de papelão como se fosse um cachorrinho. Não é assim? Parece que cachorro e bebê têm o mesmo significado. Ah, não gostei. Ah, não fica a cara desse bebê. Ah, esse cara é daquele fulano lá, não gosto mais dele, vou largar isso aí. Descarta em qualquer lugar. Vou ao banheiro, jogo na privada e dou descarga. Que absurdo. O quê? Esperava que o filho viesse com uma carga de ouro para te enriquecer? Não, o filho é um bebê, uma criança, e você tem que trabalhar, tem que lutar para prover o básico, necessário, essencial, porque Deus já deu a vida. Agora, a partir daí, você precisa cuidar desta criança, alimentar a criança. Recentemente, uma mãe teve o filho, chamou os colegas para fazer uma farra em casa, uma festinha, pegou a criança, vai amamentar, a criança não quis, jogou a criança no chão, morreu. Aí saiu gritando, minha filha está morrendo. Claro, um bebezinho recém-nascido. Ah, ela caiu, quando vai ver a pessoa estava drogada, alucinada. Tem condições de ser mãe uma coisa dessa? Tem condições de ser pai? Não tem. Aí vai a mãe para a mídia tentando ainda defender, justificar o injustificável. Não, mas a minha filha não tem culpa. Quem tem culpa então? Quem é o culpado? Então, se não tem condições, não tem condições. Se quer continuar na balada, na diversão, então não arruma filho. Porque filho é um compromisso. Filho é alguém que você vai assumir toda a sua vida até ele conseguir viver sozinho. Então, Paulo vai dizer, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Por isso que o pai junta a vida toda, trabalha a vida toda, e quando morre, quando parte para a eternidade, fica para quem? Para os filhos. Aí esses filhos continuam trabalhando também, fazendo, quando estes morrem, ficam para quem? Os bens? Para o neto, para o filho dele. E assim vai andando. Criar. Efésios 6:4, Paulo vai dizer também assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Mas tem pai que provoca, né? Tem pai que deixa os filhos estressados o tempo todo. E tem filho que odeia ficar em casa, odeia ficar próximo do pai e da mãe, porque é uma provocação o tempo todo, é uma discussão o tempo todo, né? É uma troca de ofensas o tempo todo. E aí, Paulo vai dizer aqui, olha, para criar o filho, você tem que criar sem provocar a ira, num ambiente de amor, de compreensão.
Tem vários casos na internet de pais que terminaram o relacionamento e mataram o filho, porque ele me lembra muito o fulano. Eu vou estar ligado sempre ao fulano por causa deste filho. É como se o filho fosse um problema. Eu vou eliminar esse problema. E está assim a coisa. Por quê? Porque eles querem viver uma vida tranquila, uma vida como se Deus não existisse, sem compromisso. Querem ser pais sem a menor condição. Como eu disse no começo, não tem manual, não tem escola de especialização, não tem estágio para você ser pai. O que tem é prestar atenção como funciona, e o manual é a palavra de Deus. Amar, compreender, ensinar no caminho de Deus, entender que o filho não pertence a você, pertence a Deus, e que você tem que fazer o melhor pelo seu filho, porque você vai ser recompensado por isso. Lá na frente você vai ter alegria, lá na frente, na velhice, você vai ter alguém para cuidar de você, porque ele vai entender, ele cuidou de mim, ele me amou o tempo todo, então agora é a minha vez de amá-lo. Então você vai encontrar idosos que estão numa casa de repouso, num asilo, porque os filhos não aguentam, não suportam esse velho, não suportam essa velha, porque provocou a ira aos filhos, né? Eu tive conhecimento de uma pessoa bem próxima, que a mãe, na velhice, falou: você que está bem sucedido, você saiu de mim, eu 9 meses carregando você na barriga, vou te levar na justiça, você vai ter que me pagar um salário, porque eu sou sua mãe. Pensou? Teve o filho estudou, o filho ralou, o filho se comprometeu, foi andando, e a mãe sempre com a cabeça na lua, nunca trabalhou direito, vendeu a casa que tinha, eu vou passear um pouco pela vida, deixou os filhos tudo desabrigar, tudo danado pela vida, e na velhice, lá na frente, veio a conta, ela velha, sem convênio médico, sem nada, sem casa para morar, morando na casa de um, na casa de outro. Aí o filho fez contabilidade, fez administração de empresa, passou num bom concurso público, tinha um salário bom. Agora você vai ter que me sustentar porque eu sou sua mãe. E agora? Deus vai te cobrar se você não me abençoar. Como assim? Esqueceu que o filho casou, o filho tem filhos, o filho tem contas para pagar. Não é assim que funciona. Então veja que uma mãe dessa está fazendo o quê? Provocando a ira ao filho. Não está? Já imaginou você pegar o seu salário e a mãe falar: eu quero é tanto, senão eu vou te levar na justiça. Tem o estatuto do idoso. Para essas coisas a pessoa é esperta. E aí, acabou que o filho tem: não é assim, mãe, vamos conversar, não funciona assim, mãe. A senhora é minha mãe, é claro que eu vou te ajudar, mas não do jeito que a senhora quer. Não, mas eu quero é tanto, porque a minha vida é tanto. Não é assim. Por que não pede para os outros filhos? Não, você que tem dinheiro, você ganha dinheiro. Olha. Então que Deus nos livre. Mas tem gente assim. Tem gente assim na vida. Controlar. 1 Timóteo 3, e o versículo 4 diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Que governe bem a sua própria casa, né? O homem deve governar a sua própria casa, deve controlar a sua casa, controlar as suas finanças, controlar, administrar tudo para que ele consiga alimentar os seus filhos, suprir a necessidade dos filhos, para que ele consiga gerenciar as coisas, para o filho ver o exemplo dele e não errar por falta de exemplo. Tem gente que ganha 2.000, gasta 4, e o filho vê aquilo. Quando o filho começa a trabalhar, ele faz a mesma coisa. Ele já, antes de ganhar o pagamento, já gastou tudo, já está enrolado. Pai, eu preciso de tanto aí para pagar tal dívida. Mas você não tem salário? Não, pai, eu estou igual a você. Somos parecidos. Assim como você não tem controle, eu também não tenho. E aí não tem moral para instruir, para controlar a situação. Então tem que governar bem a sua própria casa. Governando bem a sua casa, tem que ter os seus filhos em sujeição, ou seja, em obediência.
Tem casa que você vai que o neto, o filho, né, a filha, desrespeita pai, desrespeita mãe, e isso descaradamente na frente de todo mundo. A visita fica virando os olhos assim, falando, meu Deus, como é que funciona isso aqui? Né? Você é burro, você é um jegue, já falaram isso. E eu fico, aí você fica sem chão, você fica sem saber, meu Deus, eu vou no banheiro, eu saio pelo portão de fininho para ninguém me ver, o que eu faço numa situação dessa? Ou eu fico aqui quase infartando de ver o pai e a mãe sendo maltratados por um filho, e assim, achando natural. Ah, não liga não, ele é assim mesmo, eu faço tudo, ele não reconhece. Ele é assim mesmo, sempre foi assim, desde pequeno que ele foi assim. Mas não educou como deveria pela palavra de Deus. Faltou a vara da correção. Amar. Provérbios 3, versículo 12 vai dizer, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:12, o Senhor repreende aquele que ama, igual ao pai que corrige, que exorta, que disciplina, também a quem ele quer bem. Então a visão é, se você ama, tem que corrigir. Se você ama, tem que dizer não. Se você ama, você tem que colocar limites. Você não vai fazer isso, porque não vai fazer e ponto final. Vai chorar? Vai espernear? Vai rolar pelo chão? Vai. Ninguém morre porque chorou. Mas ele vai entender que não vai adiantar eu chorar, não vai adiantar porque o meu pai e minha mãe, eles não vão ceder a estes caprichos. Ou, caso contrário, você vai ao supermercado, vai à padaria, você vai ao médico, e aí você vê alguém chamando a sua atenção para segurar o teu filho, a tua filha, porque ele não tem limite. Não é? Você vai no supermercado, você vê a criança falando, se você não fizer isso, eu vou contar para o meu pai quando ele chegar, você vai ver só, eu vou fazer da tua vida um inferno. Você não vai me dar? Ah, não vai? Você não vai me atender? Você não vai comprar para mim tal coisa? Então você vai ver, me aguarde. Eu vou inventar um monte de história de você para o meu pai. Eu já ouvi isso no mercado. E aí a mãe toda passiva dizendo, filhinho, você vai ter coragem de fazer isso com a mamãe? Vou fazer sim, eu vou acabar com você. Ou você me dá, ou eu vou inventar uma história para o meu pai. E aí, o mesmo pai, a mesma mãe ainda tem coragem de falar, o filhinho não mente. O meu filho não mente. Mente sim. Acrescenta e faz todas estas coisas. Terceiro ponto. Um bom pai faz o melhor por seus filhos. Mesmo quando ninguém os compreende, ele continua fazendo o bem para os seus filhos. 2 Samuel 18:33, diz assim, então o rei se perturbou, subiu à sala em que estava, acima da porta, chorou, andando, dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Ou seja, o pai vê o seu filho morrendo, e ele até deseja morrer em lugar do filho, tamanho é o amor, tamanho é a vontade de que o filho viva, né, que o filho continue entre eles. Então o pai, ele procura sempre fazer o melhor pelo filho, mas que este melhor não seja excessivamente. Ah, o meu filho não pode sofrer, e se ele não sofrer, ele não vai aprender os valores da vida. Então tem que sofrer, tem que passar por alguma dificuldade. O ser humano só aprende na prática, infelizmente. Então tem pai e mãe que coloca o filho numa redoma, não pode fazer nada. Filhinho, o que você quer? Mamãe vai fazer. Filhinho, o que você quer? Papai vai fazer. E aí a pessoa cresce sem noção da vida, sem entender de sofrimento. E quando sofre, entra em depressão. Quando sofre, acha que é o fim do mundo. B. Mesmo quando os demais pensam que os filhos não merecem tanto amor, que é o caso de Lucas 15, 23, 24. Aquele filho pródigo achou que o filho mais novo não merecia nada, mas o pai com amor
O pai que queria fazer o melhor pelo seu filho. Ele já estava desgraçado, já estava arruinado, já não tinha mais nada, né? Volta para casa fedido. Então o que o pai faz? Traz um bezerro cevado, mata, vamos comer, vamos alegrar, vamos celebrar, porque ele voltou. Ele reconheceu o seu erro e ele voltou para casa são, salvo e abençoado. E aí o pai diz o seguinte: este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos alegrar. Esquece o passado, reconcilia, filho. Olha, esquece tudo isso aí, muda de vida. Você errou e todo mundo tem uma nova chance. Não é porque errou também que vai morrer, vai ter que morrer, não. Mas o caminho é este. Perceba que a ideia aqui da parábola do filho pródigo é: você errou, você se perdeu, você ficou totalmente fora dos caminhos de Deus, mas você foi encontrado, ok? Que nós possamos entender esta lição do texto da Bíblia. Jesus deu o melhor exemplo, e aí ele vai dizer em Mateus 7,11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então ele vai dizer: olha, se você é mau, se você está vivendo sob a influência do pecado, e mesmo assim você é generoso para com o teu filho, se o teu filho pedir pão, você não dá uma pedra. Você não dá uma pedra, você dá para ele o pão. Então a mesma coisa acontece para o Pai Celestial. Então você que é humano, que é falível, você quer o melhor para o teu filho e você com certeza vai dar o melhor para ele. Vai procurar, vai se esforçar dar o melhor para o seu filho. Só que fazer o melhor pelo filho também não é você se endividar, você abrir mão de você para que o teu filho fique bem e você mal. Não, é dentro das possibilidades que você vai fazer isso. Concluindo então a nossa reflexão de hoje, nós vimos as 3 características. A primeira, para ser um bom pai, você tem que entender que pai não é perfeito. A segunda característica, tem deveres e responsabilidades. Todo pai tem os seus deveres e as suas responsabilidades. A característica de um bom pai é fazer sempre o melhor pelos filhos, sempre procurar o melhor caminho para o filho, o melhor crescimento, a melhor alimentação, para que o filho cresça saudável, inteligente e que gere frutos no futuro que venham abençoar